dos Goitacazes. Não fazemos entrega, mas os preços são na medida certa. Atacadão das madeiras e derivados. Oito horas 13 minutos, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus Nova Canabrava. Nosso convidado de hoje, o advogado Robson Maciel, presença do jornalista Arnaldo Neto. E você, ouvinte da Folha FM, que está chegando agora, pode participar através da nossa página no Facebook. Vamos então, só concluindo rapidamente aquela pergunta que eu te fiz, o Robson, sobre essa moção de Clarissa Garotinho em relação à restituição do que foi perdido com a mudança de capital para o Rio de Janeiro, o que é uma grana, segundo ela, né? Sim. Uma grana muito bem expressiva. Bem expressiva. A previsão 70 bi em 10 anos, né? Ou 7 bi por ano. Olha, eu acho que é um projeto que merece muito aplauso. Eu não conheço o projeto em si, não li a peça, né? Como isso será previsto, se é uma mudança de constitucional, se é uma emenda constitucional, se é uma lei. Mas o fato é que existe precedente em torno do mundo. É bom na Alemanha, quando a capital alemã foi transferida para Berlim, ganhou uma indenização expressiva por conta dessa modificação de território. Tem algum outro precedente que eu não me lembro agora qual cidade foi, mas tem 2 ou 3 casos ao redor do mundo. E isso é um fato já retratado e tratado por economistas, historiadores brasileiros há muitos anos. Porque é fato que o Rio de Janeiro perdeu muito com essa modificação da capital para Brasília. E a gente tem um efeito social e demográfico muito grande. Porque a gente imagine só quantas pessoas vieram de outros estados, quando o Rio de Janeiro, capital federal, para lá desenvolver trabalho, procurar emprego, etc. e tal, e que depois que a cidade deixou de ser capital federal, permaneceu lá. A gente tem a favelização do Rio, talvez como um fator intimamente ligado a isso. E próprias atividades econômicas. Muito que você está falando, muito após os anos 60. Eu, de uma certa forma, vivi essa época. Não é verdade? Vivi. Não existia ali um entorno. Não havia nem 10% de favela que existe hoje. Exatamente. Ou comunidade, né? Porque a gente não pode ter. E o Rio perdeu não só esse posto de capital federal, como também perdeu muitas outras posições de proeminência, com o mercado financeiro, Bolsa de Valores, que era no Rio, era Rio, São Paulo e fechou, e por aí vai. E o fato é que na década de 90, isso eu aprendi muito mais em sala de aula, principalmente eu fiz um mestrado em Direito Econômico, na Cândido Mendes no Rio, e muitos professores tratavam disso porque eu, de fato, não vivi isso ativamente. Eu tenho menos idade do que isso. Mas todos os meus professores falavam, olha, a década de 90 foi o esvaziamento do Rio de Janeiro. Tudo saiu daqui, até se eu não me engano, o Museu Nacional, a sede era Rio, foi para São Paulo, depois voltou, teve uma história das obras de arte que saíram de lá. Então, é fato que nós sofremos. Eu tive agora na Alerj e verifiquei isso muito. Eu tive como profissional, atuei lá na Comissão de Constituição e Justiça como assessor jurídico e verifiquei isso muito proximamente. A gente teve um déficit, um prejuízo muito grande. Então, eu acho que esse projeto da deputada Clarice vem uma excelente hora. Isso sem contar a cidade do Rio de Janeiro, que era o estado da Guanabara, e que com a fusão também perdeu violentamente, de uma noite para o dia. Né? Da noite para o dia. Exatamente. Então, eu acho que é um projeto louvável, merece muito aplauso. Tomara que exista articulação política e ambiente para se votar e se aprovar esse projeto, mas eu entendo que o Rio merece muito uma compensação por tudo aquilo que perdeu e por tudo aquilo
que representa para o país. Eu queria muito que as pessoas do outro estado, é óbvio que existe uma disputa em torno de recurso, de dinheiro público, mas eu acho que o Rio de Janeiro é um símbolo brasileiro. Certamente. Em torno do mundo. As coisas se reverberam no Rio de Janeiro, é um berço cultural, não estou tirando a importância de qualquer outro estado. Todos os estados brasileiros compõem a federação. Mas o cartão postal do Brasil é o Rio de Janeiro. E eu gostaria muito não queiram. Não é verdade? Eu gostaria muito que as pessoas tivessem, principalmente os atores políticos, mas não somente esses, tivessem essa noção. Porque se o Rio definhar, como está acontecendo, o prejuízo não será só para a gente que vive aqui, mas vai ser um prejuízo para o país como um todo. Porque, no fundo, todo mundo que mora em algum lugar do Brasil tem vontade de ir lá. Tem vontade de passear um pouquinho por lá, conhecer. Quer ver um exemplo típico disso? O futebol. O futebol carioca, apesar de hoje estar numa fase bem inferior ao futebol de outros estados, ainda é o futebol de referência nacional. Porque você tem torcedores do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo no Brasil inteiro. No Brasil todo. Tá certo? E do Corinthians, por exemplo, que teoricamente dentro do estado de São Paulo teria mais torcida do que a torcida do Flamengo no Rio de Janeiro. Pode até ser uma afirmação verdadeira, mas não tem torcida em Manaus, não tem torcida em Belo Horizonte, não tem torcida no interior de Minas. Como os times cariocas, tem o Flamengo, como tem o Vasco, como tem o Botafogo. Não tem, não dá para comparar. Não dá para comparar. Entendeu? A referência era o futebol carioca, sempre foi. Então eu acho que é muito bem-vindo, seria muito bom o Rio de Janeiro receber uma compensação por essas perdas, seria muito importante. Arnaldo. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho aqui para Campos agora. Como eu falei no bloco anterior, Robson, você foi procurador da Câmara num dos momentos mais turbulentos do Legislativo Municipal. Salvo alguma coisa que eu não me recordo aqui agora, nunca houve uma troca tão intensa de vereadores como ocorreu nessa legislatura. E eu conversava muito com você à época, estive lá, inclusive, né, a gente conversou, você me mostrou algumas peças, enfim, alguns processos. A gente conversou bastante sobre cada caso, e você sempre esperava parecer para posicionamento do TRE, posicionamento do juízo local, para depois da posse. Inclusive, no primeiro dia ficou aquela instabilidade se ia tomar posse ou não. Hoje já acalmou mais, quem está lá está, os recursos estão se esgotando nas esferas superiores. Mas como que foi esse período de tantas mudanças na Câmara no ponto de vista jurídico em relação à sua atuação lá como procurador? Arnaldo, a gente teve muito contato nessa época e eu parabenizo aqui, antes de entrar no assunto em si, o Arnaldo, pela perspicácia que ele tem de tratar tecnicamente do assunto. É um jornalista exemplar. Obrigado. Ele ia muito, inclusive, atrás de mim para querer questionar no bom sentido da palavra, né, Arnaldo? Mas, Robson, calma aí, deixa eu entender isso aqui, vamos discutir. E eu, graças a Deus, sempre fui muito aberto para isso. Sim, Arnaldo, vem para cá, vamos sentar aqui na Câmara. E não só com o Arnaldo, mas outros jornalistas de outros veículos da cidade que também têm esse perfil, né? E foi um período de grande turbulência e instabilidade. Eu agradeço muito por ter tido, talvez, a calma necessária para conduzir aquilo ali. Foi um desafio muito grande pessoal, porque a pressão política era muito grande. Você se lembra muito bem disso. Por que eu digo isso? Porque, no momento, um vereador estava em posse, daqui a pouco outro ganhava uma liminar, daqui a pouco tinha que sair, voltar, e a pressão ficava, e todo mundo, olha, vai entrar amanhã, vai entrar quando, doutor. E tudo se encerrava na Procuradoria. E o que eu fiz? Isso, inclusive, virou tema de aulas minhas. Eu dou aula numa pós-graduação no IBMEC de criminalidade complexa e direito eleitoral. E eu tratei sobre esse assunto muitas vezes dentro de sala de aula. Porque a grande questão que envolvia a operação que ficou nacionalmente conhecida como Operação Chequinho, era justamente a possibilidade ou não daqueles mandatários exercerem um mandato até o final do julgamento dos seus recursos, né? Eu não vou entrar aqui agora nas filigranas jurídicas, mas existia uma grande discussão sobre isso. E eu tive a paciência, talvez eu tenha tido a felicidade, e obviamente com o apoio da mesa diretora, de fazer valer o que a Constituição determina. Sinteticamente, como que eu conduzi esses processos? A Constituição diz que o Poder Legislativo ele tem um procedimento interno próprio
para fazer, para cumprir com as determinações judiciais. Muitas vezes confundidos e não observados por câmaras municipais e assembleias legislativas Brasil afora. Porque a coisa se atropela. O Marco Antônio tratou aqui no início sobre a judicialização de tudo. A judicialização virou uma realidade. Sim. E às vezes sai uma ordem judicial, os órgãos vão cumprindo de uma forma, às vezes até atabalhoada, e a discussão necessária não se dá dentro dos processos. Então o que eu fiz e que era a discussão da época? Instaurei os procedimentos internos de cumprimento das ordens judiciais, dando prazo. Isso era uma coisa que muita gente, inclusive, reclamava comigo. Os suplentes reclamavam muito. Mas eu estabeleci o prazo para aquela pessoa que estava saindo se manifestar internamente dentro do Legislativo sobre aquela ordem que determinou o seu afastamento. Eu inventei isso? Não. Não fui eu que inventei isso. Está na Constituição. Está escrito na Constituição Federal. E por muitas vezes a pressão que eu sofria, porque o outro estava ansioso querendo entrar e com medo de surgir uma liminar e retornar com aquele que era de fato o detentor da cadeira, eu dizia a ele assim, olha só, daqui a um tempo pode ser você que esteja nessa mesma situação de instabilidade de ter que se manifestar aqui dentro. Então o que a gente está fazendo é cumprir com o devido processo legal. E eu acho que se eu pudesse sintetizar todo aquele alvoroço e toda aquela confusão da Operação Chequinho, eu sintetizaria dizendo que o que a gente fez como Procurador-Geral da Câmara foi cumprir com o devido processo legal. Isso é um motivo de orgulho. Todas as conduções que eu tive na Câmara de Vereadores foram chanceladas ou não questionadas sob o âmbito do Poder Judiciário. Nunca houve qualquer reforma ou determinação contrária da forma como a gente conduziu. Né? Isso demonstra que estava correto, porque você imagine, Arnaldo, tantas pessoas interessadas naquilo ali, tantos atores políticos interessados naquilo ali, e questionando até mesmo que judicialmente, e a gente tendo a paz e a possibilidade de conduzir daquela forma, é porque o procedimento estava correto. E no final das contas todo mundo conseguiu exercer os seus mandatos, e eu me orgulho muito de ter feito amigos ali dentro, sendo de correntes partidárias distintas, e todos perceberam o seguinte, olha, Dr. Robson não se confunde aqui para favorecer A ou B, ele está aqui fazendo o seu trabalho. Na época, eu lembro até que teve uma discussão, né, que a gente conversou muito sobre isso, conversei muito com você, muito com a Priscila Marins, que o substitui na Comissão de Direito Eleitoral. Minha grande amiga e um excelente profissional. Dr. João Paulo, outro também que entende muito da área eleitoral. A gente conversava muito aquela questão do suplente, se o suplente que não atingiu 10% do quociente eleitoral, ele ia tomar posse ou não. Porque, a gente, como vocês sofreram pressão lá, a gente também... Né, políticos que tinham interesse de tomar o mandato, não, tem que dizer que fulano não pode tomar posse porque ele não atingiu 10%. Aí ficava aquela instabilidade, se podia ou se não podia. No final, poderia porque... Eu tive que dar um parecer, né? Teve que dar um parecer porque o texto não se aplicava a suplente, não, né? se aplicava. Mas se aplicava somente a vereador eleito. E foi, se eu não me engano, foi o caso do Paulo Arantes. Paulo Arantes, acho que 500 e poucos votos, né? Abaixo da cláusula de desempenho, de 10% do quociente eleitoral. E confesso a você que foi um caso que me tirou muito sono. Porque, pessoalmente, eu ficava em muita dúvida, muito embora o texto legal tivesse ali, eu tinha muita dúvida, estudei muito isso, discuti muito com você em off, né, e pedi a sua colaboração, dizendo, Arnaldo, eu gostaria muito que você esperasse analisar o caso. Eu não quero me declarar antes, inclusive para não me comprometer. Mas foi um caso muito difícil. Esse caso, inclusive, é tratado dentro de sala de aula também, porque eu acho que Campos foi pioneiro nessa discussão, ou um dos primeiros municípios a se discutir essa posse de suplente sem o alcance da cláusula de desempenho de 10% do quociente eleitoral. Independente de qualquer coisa, numa cidade de 35 mil habitantes, um cidadão ser eleito com 500 votos não tem representação absolutamente nenhuma. Não, nós estamos falando de Campos mesmo. Ah, é de Campos? Oh, que maravilha. É de Campos, com seus de Campos, 200 então, e tantos mil eleitores. 200 e tantos, 500 mil habitantes, o sujeito tem 500 votos. Segundo o IBGE, 503 mil habitantes e 300 e alguma coisa mil eleitores. É um grande município.
É um grande município. Mas não tem sentido, né? Não tem representação nenhuma. É uma discussão muito interessante porque o modelo político eleitoral brasileiro, o sistema proporcional, ele gira em torno da representatividade partidária. Sim. Né? A gente vota no sistema proporcional na lista aberta, porque a gente escolhe os nomes daqueles parlamentares que compõem uma agremiação partidária ou coligação, mas o que vai determinar o alcance da cadeira é o quociente partidário. Né? É o quanto aquela agremiação partidária conseguiu alcançar de votos. E depois é que esse parlamentar vai disputar internamente com aquele colega se ele teve mais ou menos. Então é uma discussão muito difícil. Uma outra discussão nesse sentido foi, inclusive na própria check-in, foi a questão da validação dos votos, né? A pessoa que foi condenada, mas os votos continuaram valendo para a legenda, porque senão mudaria totalmente também. Né? Esse também foi um caso que a gente discutiu muito e analisou. Esse caso é terrível, difícil. E ele se pauta numa jurisprudência do TSE antiga. Porque o TSE diz assim, o que determina esse caso, isso aí, o seu raciocínio é brilhante, porque se os votos não fossem validados, o cenário se modificaria como um todo, mas o que a jurisprudência do TSE, interpretando um artigo do Código Eleitoral, diz assim, se o candidato concorreu ao pleito com registro de candidatura deferido, mesmo que ele venha a ser cassado posteriormente por algum motivo, os votos são computados para a legenda partidária. E aí, por isso, a discussão do quociente eleitoral. Uhum. Se ele concorreu com registro sub judice, né, ou seja, foi indeferido e ele estava recorrendo para tentar deferir, caso o registro seja mantido em indeferimento, aqueles votos dele não é computado para a legenda partidária. E foi isso que prevaleceu nesse caso da Chequinho, e por isso que os suplentes da mesma agremiação partidária daqueles que foram cassados ascenderam ao poder. Senão a gente ia ter que fazer um recálculo de votos, seria uma questão um pouco mais complexa e mudariam as cores partidárias dentro da Câmara Municipal de Campos como um todo. Mas Você levantou uma questão no intervalo e o Robson se colocou a falar sobre ela. Acho que seria interessante. Sobre financiamento de campanha eleitoral. Porque a gente bate-se muito isso em redes sociais, e antes das redes sociais a gente comentava assim, olha, um vereador ou um deputado ganha, vamos supor, R$20 mil de salário. Certo. Mais aquelas verbas que, se forem distribuídas honestamente, ele vai pagar seus assessores, cada um vai ter seu salário, não vai ter não vai ter o Queiroz, né, para fazer as rachadinhas e tal, que aliás acontece no Brasil inteiro há muitos anos, há mais de 60 anos, 70 anos, sempre existiu e sempre vai existir. Né? Às vezes a imprensa demoniza um e esquece os outros. Né? Aquela história, o seu é ladrão, mas o seu também é. Então tá bom, então os dois deviam ir para a cadeia. Né? Ninguém tem ladrão de estimação. Ninguém tem ladrão de estimação. Bom, aí o cara vai ser candidato e gasta, digamos, R$2 milhões numa campanha para deputado. Perfeito. Você dividir R$2 milhões por 48, que são os meses que ele vai estar no poder, não fecha a conta. Teoricamente. Você está gastando R$2 milhões para ganhar 20. Não, mas aí tem o altruísmo. Não, isso aí é bobeira, ninguém engole. Né? Então, como é que você vê essa história e comparando, por exemplo, com o sistema americano? O sistema americano, ele pune, mas pune mesmo. Fraude na arrecadação de campanha é cadeia. Não tem esse negócio de... Aqui no Brasil é que é um paraíso. Eu me interesso muito sobre esse assunto. Tenho uma visão particular sobre isso e que muitas vezes não é muito bem compreendida pelas pessoas, ou talvez a discussão não seja bem conduzida, sob o meu ponto de vista. É óbvio que uma pessoa que desembolsa, né, do seu patrimônio R$2 milhões para participar de uma campanha eleitoral é, no mínimo, estranho. Suspeito. Agora, diferente disso, é uma pessoa que arrecada R$2 milhões para participar de uma campanha eleitoral, porque essa pessoa
levanta bandeiras ou defende pautas que interessam a grupos que o apoiam e que vão se beneficiar daquele mandato. Porque o mandato político, ele, pelo menos assim deveria ser, ele não pode, não deve interessar única e exclusivamente ao mandatário. O mandatário representa pautas e ideias daqueles de grupos de pessoas que o apoiaram, que ele cresceu politicamente naquele grupo. Exatamente. E uma coisa que precisa ser bem compreendida e colocada, isso é uma ferida muito grande que a gente precisa curar, é que eleição custa dinheiro. Hoje a gente vive num país completamente injusto sob o ponto de vista econômico, falta emprego, falta serviços básicos que deveriam ser prestados pela administração pública. É terrível viver no Brasil. Eu estava lendo uma entrevista outro dia de uma artista que ela foi embora para Portugal e ela dizia assim, o Brasil é um país de miseráveis feito para milionários. Porque para quem tem dinheiro aqui é ótimo viver. Né? O país tem muitas coisas legais e boas. Agora, a maioria da população sofre. O Maradona disse que viver em Cuba era maravilhoso, mas ele tinha 20 milhões de dólares. Então, a maioria da população sofre e quando liga o jornal e vê que serão gastos 1 bilhão e 700 milhões, como foi na eleição de 2018, com o fundo eleitoral, aquilo agride. Né? Porque a pessoa pensa, eu não consigo ir no médico, eu não consigo marcar uma ficha para um oftalmologista. E o cara vai gastar 1 milhão numa campanha. Então, essa injustiça existe, é uma injustiça social, orçamentária. Mas o fato é que a política é essencial para o funcionamento do Estado e ela custa dinheiro. Esse uso de dinheiro público se pautou e é reflexo de uma decisão também coletiva, foi dada dentro do Supremo Tribunal Federal e dentro do Congresso Nacional, da proibição das pessoas jurídicas financiarem o sistema eleitoral. O que eu estou querendo dizer com isso e tratar com isso? É fato que para se eleger precisa captar recurso, Arnaldo. Sim. Né? E ninguém vai se eu quiser ser candidato a alguma coisa, eu preciso ter, primeiramente, simpatia de grupo de pessoas que pensam como eu. Eu preciso reverberar ideias que tragam simpatizantes. E eu preciso fazer com que essas pessoas me ajudem financeiramente, para botar o carro de som na rua, para eu poder fazer o panfletinho, para eu poder pagar a gasolina para ir no programa de rádio, para ir na reunião não sei aonde. Custa caro. Né? Eu não estou dizendo sobre compra de votos, isso aí é repugnante, isso aí acaba com o sistema político brasileiro. Você está falando puramente da logística. Da logística, isso custa. Claro. E o que Porque o pobre do dono da gráfica, que tem uma gráfica, ele não vai poder fazer de graça. Não vai poder fazer de graça. Muito então, menos o posto de gasolina. Exatamente, ele vai ter que botar gasolina lá e cobrar por isso. Então o que a gente precisa amadurecer? A gente precisa entender que isso custa dinheiro e qual o modelo que a gente quer para o financiamento eleitoral. O poder econômico é o grande vilão do sistema político brasileiro. As leis eleitorais, elas giram em torno de tentar, pelo menos, inibir a influência do poder econômico nas eleições. E as pessoas, algum ouvinte pode falar assim, nossa, o Robson está ficando louco. Mas eu entendo que não. Eu acho que o Brasil está dando passos, engatinhando ainda, mas a gente começa a andar na direção dessa emancipação da influência do poder econômico. O resultado das eleições de Campos, da última eleição municipal, a própria eleição do Bolsonaro, teve influência de poder econômico ou não? Deve ter tido. Mas o que eu digo é que o repúdio àqueles que gastaram mais e que tinham mais possibilidade e estrutura de campanha demonstra que o eleitor, pelo menos, está procurando tentar saber e entender desse negócio chamado eleição. E o eleitor, ele está querendo se emancipar a ponto de escolher sozinho ali o seu candidato. Porque antes era uma coisa quase que vinculada. A reeleição, por exemplo, agora a gente viu quantos não conseguiram se reeleger. Sim. A reeleição antigamente era uma coisa quase que... garantida. Fatal, garantida.
Porque eu entendo que estamos dando alguns passos em direção a essa emancipação, dessa influência robusta do poder econômico e do poder político das administrações públicas nas eleições. Inclusive, vimos recentemente na rede social uma imagem de uma comunidade, se não me engano foi na Bahia, naqueles alagados da Bahia, de um político visitando e entrando assim perto da casa de uma senhora, e ela dizendo para ele assim, olha, o senhor se manda daqui, porque o senhor só vem aqui de 4 em 4 anos. Olha só. Dessa vez o senhor não vai conseguir mais não, porque o senhor nunca fez o que o senhor prometeu. O senhor é um safado, sem vergonha, e botou o cara para fora. E os assessores tentaram, mas não tinha jeito, tinha que baixar a bola, né? Claro, menos, sai fora. Porque estava sendo filmado, então foi que apareceu nas redes sociais. É uma coisa que... E tinha que ser, por exemplo, para presidente, na minha opinião, tinha que ser que nem nos Estados Unidos. Você foi reeleito? Foi. 8 anos. Não pode mais. Mas não há proibição. Não há proibição, mas... É uma questão cultural, de entendimento. Os próprios presidentes entendem que não precisam votar, né? Aqui no Brasil que nunca houve. Mas o Brasil é um país que um presidente da República sofre impeachment. Aquele escândalo todo que foi o caso de Collor, e depois volta como senador da República. Pois é. Um país que a Dilma quase voltou. É a tal insegurança jurídica que a gente conversou. Mas o pior é que o Collor voltou 8 anos depois. A Dilma nem isso. A Dilma... 2 anos depois, né? Ela não teve os direitos cassados. Não teve. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso foi uma... Bom, não importa se a... Vamos lá e vemos, se o processo era legítimo ou não. Legítimo ou não. Já que aconteceu, né? Já que aconteceu, ele tem que ser... O processo foi todo questionado. Todo questionado. Completamente. Robson, você está trabalhando com o Rodrigo na LERJ ou na comissão? Como que está a sua vida hoje? Não, atualmente ou não está mais? Não estou mais. Eu tive lá durante aproximadamente 4 meses, fiz parte da montagem da equipe, né? Foi muito interessante, fui por isso, inclusive, o desafio de trabalhar ali na CCJ da LERJ. Desempenhamos um trabalho muito bacana, mas no mês de junho eu me desliguei por conta de um projeto pessoal. Eu fui aprovado num concurso público e tive que sair para tomar posse nesse concurso. Sim. E, obviamente, que não foi por nenhuma circunstância pessoal. Eu já trabalhei com inúmeros mandatários aqui da região, seja como advogado ou mesmo numa assessoria política ou parlamentar, mas eu tive que sair por conta desse projeto pessoal e atualmente não estou mais lá. Mas foi uma grande experiência, foi muito interessante. E como que você avalia o posicionamento dos deputados aqui da região? Você que ficou ali circulando, como que você vê esses deputados aqui da região? Temos João Peixoto, o Bruno Dauaire, o próprio Rodrigo o Gil Viana, e o Gil Viana, né? São os 4 aqui de Campos. São os 4. Se a gente esticar um pouquinho, tem Jair Bittencourt. Tem o Chico Machado de Macaé. E o Velbert ou o Elber? O Elbert. O Elbert. Que acabam trazendo pautas para a região, né? Como um todo. Olha, eu acho que os deputados eles têm uma característica muito interessante e que merece nosso respeito e admiração em relação à bancada aqui da região norte fluminense, que é conseguir se relacionarem dentro da casa em prol dos interesses da região. Cada um deles tem uma bandeira partidária, cada um deles tem um interesse político-eleitoral, e é assim que deve ser. O político vive de voto, né? Ele precisa se eleger, se reeleger. Mas quando os temas giram em torno do interesse da região norte fluminense, todos eles se articulam, conversam, convergem no sentido de apoiarem essas determinadas pautas. Isso foi uma característica que ficou muito evidenciada para mim quando circulei ali pela Assembleia. E eu acho que essa característica vem para favorecer o município de Campos e o estado do Rio de Janeiro. Você colocou como um dos primeiros temas aqui do programa a parceria entre o Rafael e o Rodrigo,
que partidariamente levantam bandeiras distintas e às vezes até se criticam publicamente, porque é do processo. Faz parte do jogo. Faz parte do processo, mas estão caminhando agora juntos em prol de uma questão que favorece uma parcela significativa do município de Campos, que é a distribuição de alimentos lá no restaurante popular. Então, eu inclusive entendo que essa característica que eu destaco aqui desses atores é o que precisa prevalecer como um todo. E não somente sobre o campo político, mas sobre o campo administrativo da gestão pública. Se vai fazer uma concessão de 30 anos, que a administração posterior respeite isso e não venha tentar modificar a regra do jogo. Se vai fazer uma operação de crédito de não sei quantos anos com fundo de previdência, que as administrações posteriores respeitem isso. Agora, essas operações, essas concessões têm que ser feitas dentro do devido processo legal. Não pode ter confusão, porque senão não tem como respeitar. Sim. Né? Mas é essa seriedade que precisa pautar a nossa administração. Tem um tempinho para a gente finalizar? Só... Mais uma perguntinha, então, mas tem que ser rápido. Então eu vou emendar 2 perguntas em uma, então, para aproveitar, para o Marco Antônio querer me matar depois. Montagem de nominatas com esse novo sistema eleitoral sem coligações. Como que você vislumbra isso? E o tabuleiro para 2020 para prefeito, como que você está avaliando essas movimentações? Ontem nós trouxemos uma matéria com a academia analisando, se poderia se enquadrar também dentro de representantes da academia, mas estou querendo ouvi-lo como um advogado que é muito reconhecido na área eleitoral. Perfeito. Como que você está analisando esses cenários? A primeira pergunta eu acho que será o grande desafio das eleições de 2020. Vai ser muito desafiador para os líderes partidários montarem as suas nominatas, tendo em vista o número de agremiações partidárias. Então, a falta da coligação, na minha opinião, vai trazer muita surpresa dentro do processo eleitoral proporcional, para quem não entende, dentro da disputa eleitoral por cadeiras em Câmara de Vereadores. E muitos atores políticos não se atentaram para isso ainda, inclusive mandatários. Então, essa conta vai ser difícil, ainda mais no município de Campos, que é muito grande, muito espaçado, com muitos eleitores em vários distritos. Quanto ao processo eleitoral do tabuleiro do Executivo, pergunta difícil, né? Mas eu entendo que para Campos a gente vai ter uma eleição muito disputada, muito dura, como não vemos há muito tempo. A característica que vai sobressair para mim nas eleições do ano que vem vai girar em torno de candidatos com discursos muito similares, porque provenientes de famílias que já participaram do poder. Então isso vai na minha opinião, né, principalmente na rua em si, vai dimensionar o debate político e talvez, se tiver um ator de fora do processo, pode ser um grande complicador por conta dessa similaridade entre atores que giram já em torno do poder nas últimas décadas. Então, quando a gente fala de famílias, você vê o próprio Rafael Diniz, que é neto de um ex-prefeito e é prefeito, vai estar com a máquina, né, na mão. O Vladimir, filho do Garotinho, filho da Rosinha, né? E o Caio, filho do Arnaldo. Isso. Agora, esse fator surpresa, você acha que tem condições de surgir numa política tão polarizada como a de Campos? Eu acho que tem condições. Esses 3 atores são muito fortes, são políticos muito habilidosos e competentes, mas o debate vai girar em torno sempre do que eles fizeram ou do que os pais fizeram. E caso surja, eu não sei se vai surgir, né? A gente até acompanhando o próprio veículo Folha da Manhã, vira e mexe, a gente lê alguém que almeja, que pensa e tal, mas o fato da possibilidade de surgir alguém pode descaracterizar esse debate que vai girar em torno dos 3 e trazer um fator surpresa. Eu acho que essa seria a surpresa das eleições. Porque analisar o campo político em torno dos 3 é muito difícil, porque, na minha opinião, os 3 têm chance de vencer. Agora, se tiver um outro ator,
um outro agente que se coloque dentro do debate, que saiba conduzir uma discussão, que saiba se colocar perante a sociedade de uma forma consciente e robusta, pode sim deslocar todas as atenções que estão hoje girando em torno desses três. Pois é isso que muita gente pensa realmente. Opinião sua, Robson, vai de encontro a muita gente pensando que um bom nome poderia ameaçar os que têm rejeição. Hegemonias familiares, né? Hegemonias familiares. Bom, Robson, chegamos ao final do programa. Foi um prazer tê-lo aqui. Muito esclarecedor tudo que você falou. A gente gostaria de ter mais 1 ou 2 segmentos, porque teríamos outros assuntos. Mas isso é bom porque fica já um convite estabelecido para uma próxima entrevista, porque com certeza a gente vai ter que discutir isso por aí. Com certeza. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço bastante o convite. Foi um prazer imenso estar aqui nessa segunda-feira para tratar de assuntos que eu me interesso tanto e gosto, discuto e falo sobre isso porque gosto, acima de tudo. E eu só tenho a agradecer o convite do Arnaldo, ao veículo como um todo, e a educação e o tratamento sempre interessante e que vocês têm aqui com todos os convidados. Arnaldo, e amanhã você já tem amanhã estamos aguardando só uma confirmação, mas é muito provável que seja o presidente da CDL, Orlando Portugal. Estou aguardando só uma confirmação para a gente falar sobre a FEP, né, que acontece nessa semana. É um prazer receber o Orlando aqui. Uma simpatia de pessoa. Um abraço para você, Arnaldo. Bom dia de trabalho. Segunda-feira eu sei que é sempre pesadíssimo. E mais uma vez, Robson, muito obrigado. E o Folha no Ar volta amanhã às 7 horas da manhã, mas a Folha FM continua com você com o melhor da música o dia inteiro. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. A rede de drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas, é uma das empresas 100% campista. Por isso, a relação com seus clientes vai muito além de vender remédios. A rede de drogarias Leopoldina tem como prioridades a sua saúde, bem-estar e qualidade de vida. Desta forma, mantém a excelência no atendimento, menor preço, entrega rápida e fazem até 3 vezes nos cartões. Drogarias Leopoldina de Campos, qualidade e confiança.